Olá, meus queridos do 8º ano, tudo bem? A nossa aula de ciências de hoje, nós vamos dar sequência ao capítulo 2, falando sobre reprodução humana. Vamos lá? Então, nós paramos na parte que falava sobre o ciclo reprodutivo da mulher, né? Então, nós temos o ciclo menstrual, nós vamos falar hoje sobre o ciclo menstrual, tá? De suas fases, né? Pré-operatória, pós-ovulatória e a fase menstrual. E vamos começar também falando sobre as etapas da reprodução humana. Então, o que vem a ser o ciclo menstrual, né? É o conjunto de todas as alterações que ocorrem no nosso endométrio mediante a ação de hormônios, né? Ele começa quando? No primeiro dia de uma menstruação e vai até o primeiro dia da menstruação seguinte. Geralmente ele pode durar de 28 em 28 dias, mas pode ter uma duração um pouco menor e se estender até 35 dias, tá? Então, no ciclo menstrual nós temos 3 fases, né? Como nós comentamos na aula passada. A fase pré-ovulatória, também chamada de fase folicular. Temos a fase pós-ovulatória, chamada de fase lútea, tá? Que é a fase onde forma-se o corpo lúteo, e temos a fase menstrual. Então, hoje nós vamos caracterizar cada uma dessas fases, tá? Começando com a fase pré-operatória, né? Então, com o final da menstruação, inicia-se essa fase, né, chamada de fase folicular. Nela, né, a região do endométrio, do útero, sofre algumas alterações, como o aumento da espessura, por exemplo. Então, uma das principais características dessa fase pré-ovulatória é que começa o endométrio a espessar, ou seja, aumentar de espessura, ok? A hipófise, né, passa a secretar uma maior quantidade desse hormônio, chamado de FSH. Esse hormônio é responsável por estimular a produção, né, do estrogênio, que é o hormônio produzido pelos ovários, e isso causará o desenvolvimento do tecido do endométrio, tá? Então, o endométrio começa a crescer, tá? E também se aumenta, além da espessura, a sua vascularização. Então, no ovário, né, pelo estímulo do hormônio, como a gente falou, FSH, hormônio folículo estimulante, os folículos retomam, né, a divisão celular, né, vai estimular a divisão desse folículo para que ele possa liberar, romper, né, e liberar o gameta feminino, que é chamado de ovócito 2. Tá? Então, no ovário, quando há o estímulo do FSH, os folículos eles voltam a entrar em divisão, porque eles tinham parado lá na época em que aquela menina, né, era apenas um feto, né, desenvolvendo no útero da mãe, tá? Na fase pós, né, ovulatória, ou seja, depois da ovulação, né, lembrando que a ovulação é a liberação do gameta feminino do ovário, né, para as tubas uterinas, tá? Então, a ovulação ocorre quando o ovócito secundário, ou ovócito 2, é liberado para a tuba uterina. Após isso ocorrer, começa a fase pós-ovulatória, ou também chamada de fase lútea, tá? Ela dura em torno de 14 dias e ela é mediada, né, pelo hormônio luteinizante, também chamado de LH, tá? Nos ovários, e a consequente estimulação deles para aumentar a síntese de progesterona. Esse hormônio provoca o aumento da espessura do endométrio, né, e em sua capacidade máxima, tá? Então, nesse momento, né, depois da ovulação, o endométrio ele continua a aumentar de espessura. Isso por quê? Porque quando o gameta é liberado, né, do ovário para as tubas uterinas, lá ele pode encontrar um espermatozoide e ocorrer a fecundação, que é a união dos 2 gametas. Caso isso aconteça,
aquele resultado da fecundação, que é uma célula chamada de zigoto, ele vai sair das tubas uterinas e vai se implantar no endométrio. Então, se isso acontecer, o endométrio ele precisa estar o quê? Bem grosso, bem espesso. Para quê? Para poder fixar melhor o embrião que vai se desenvolver durante os 9 meses de gestação, tá? Então, se o ovócito for fecundado, ele volta a dividir e formará o zigoto, né, como a gente falou. E aí ele precisa se instalar no endométrio, bem firme, bem espesso, para que ele possa se desenvolver, né, e não venha a óbito. Por quê? Porque se o embrião chegar lá e o endométrio não estiver bem grosso, bem espesso, ele não vai se fixar bem. E qual seria a consequência disso? Né? Aquele se desprender, se soltar e ocorrer um aborto espontâneo, por exemplo. Tá? E se aquele ovócito que foi produzido no ovário, que foi lá para a tuba uterina, se ele não encontrar nenhum gameta, o que acontece com ele? Ele vai ser eliminado. Na verdade, ele só vai ser viável durante 24 horas, depois ele vai acabar se desintegrando. Tá? E temos aqui a fase menstrual, que seria a terceira fase, né, do ciclo menstrual da mulher. Tá? Então, se o ovócito ele não for fecundado, ele vai degenerar. E o que acontece com o endométrio? Aquele endométrio que se preparou todo para receber um embrião, caso não tenha tido fecundação, ele vai começar a se descamar, se desintegrar. Tá? Então, o endométrio se descama para voltar à sua forma original. E essa descamação do endométrio vai gerar um fluxo que nós chamamos de fluxo menstrual, ou a própria menstruação. Tá? Bom, então a ocorrência dessas fases, né, ela é mediada, de todas as 3 fases, como a gente falou, pela ação dos seguintes hormônios. Do hormônio FSH, que no esquema está representado de azul. Temos o hormônio LH, que está representado aí de rosa, né, meu roxinho. Temos o estradiol, ou estrogênio, que está representado de verde. E a progesterona, que está de vermelho aí representando. E nesse ciclo a gente tem um ciclo menstrual, do dia 1 ao dia 28. O dia 1 corresponde ao primeiro dia da menstruação. E o dia 28 o primeiro dia da menstruação seguinte, né? Então, o ciclo menstrual, ele vai, né, nesse ciclo aí, no caso, ele tem 28 dias. O 14º dia, que está mostrado aí, está ocorrendo o processo que nós chamamos de ovulação. E o que é a ovulação? É a liberação do gameta feminino do ovário. Então, nesse momento que ocorre a liberação do gameta masculino, observe que o nível de progesterona, ó, ele vinha constante e ele começa a aumentar, ó, e vai lá para aquele pico ali. E no final do ciclo, para o começo do outro, o nível de progesterona diminui. Então, a progesterona, gente, é o hormônio, né, produzido pelo ovário, tá, que vai fazer com que o endométrio ele vá aumentando a sua espessura na maior complexidade. Observe que é o momento em que ele está mais espesso, né? Quando ele atinge o máximo de espessura, tá? Para segurar o bebê. Caso não tenha fecundação, o que acontece com os níveis de progesterona? Eles caem, né? E a queda do nível de progesterona é que faz com que ocorra a produção, né, da descamação do endométrio. Quando o nível de progesterona está baixo, ele descama o endométrio. Então, a descamação do endométrio vai promover o que a gente chama de menstruação, tá bom? Agora a gente vai falar sobre as etapas, né, do desenvolvimento, né, da reprodução humana. Essas etapas vão desde a fecundação até a gestação, o parto e a amamentação, tá? Vamos falar hoje sobre a fecundação.
Então, o que é a fecundação, professora? A fecundação é a união de um ovócito 2. Quem é o ovócito 2? É o gameta feminino, tá? Com um espermatozoide. Eu posso dizer que é a fusão de dois gametas, tá? O masculino com o feminino. E onde é que ocorre essa fecundação? Nós vimos que o ovário produz o gameta feminino, que é o ovócito 2, que é liberado por um processo chamado de ovulação, e esse ovócito 2, ele vai para onde? Ele vai lá para as tubas uterinas, onde esse gameta vai aguardar ser ou não fecundado. Se lá nas tubas ele encontrar o espermatozoide, vai ocorrer a fecundação. Então, a fecundação é um processo que ocorre nas tubas uterinas, tá? E depois da fecundação, que é a união dos dois gametas, forma-se, né, como mostra o livro de vocês, no esquema da página 295, uma célula chamada de célula ovo ou zigoto. Esse zigoto, ele vai ser produzido lá na tuba uterina. Só que as tubas uterinas, elas apresentam músculos que se contraem e vários cílios, né? Então, os movimentos dos cílios e o movimento dos músculos faz com que esse zigoto ele seja varrido, né, digamos assim, das tubas uterinas para o útero, onde ele vai se fixar e se desenvolver, né? Esse processo de fixação do embrião no útero da mulher, ele é chamado de nidação, tá? O termo embrião e feto, né, e bebê. Como é que a gente pode denominar? O embrião é aquele estágio, né, de desenvolvimento até a 9ª semana de gestação. Então, até a 9ª semana, né, o que a gente chama de bebê, na verdade não é bebê, é um embrião, tá? E o feto, né, a partir da 9ª semana, né, da 10ª semana em diante da gestação, aquele embrião ele já passa a ser chamado de feto. E o termo bebê, né, ele é utilizado quando? Quando a criança nasce, tá? Quando aquele feto, né, ele vai nascer na hora do parto, ok? Aqui nós temos, né, um esquema mostrando algumas etapas do desenvolvimento. Nós temos aqui a fecundação, tá? Que é a união do gameta feminino com o gameta masculino, tá? Aqui é o primeiro trimestre, né? É uma ecografia do primeiro trimestre. Então, a semana de gravidez é a 12 e a semana de vida do embrião é a 10, certo? Aqui a gente já tem do segundo trimestre e assim sucessivamente, né? Ocorrendo várias mudanças que nós vamos ter, né? Ao longo desse desenvolvimento, tá? Então, aqui a gente tem o estágio 1, muito prematuro, né, demasiadamente prematuro. O 2, né, nessa 26ª semana de gravidez, muito prematuro. Na 23ª semana de gravidez, prematuro, tá? Bem aqui, ó, na 30ª semana. E no final a gente tem não prematuro a partir da 34ª semana, tá? De gestação, ok? Então, gente, nós estudamos aqui hoje, né, terminamos com a primeira etapa do desenvolvimento do homem, que é a fecundação, e na semana que vem a gente continua as etapas seguintes, tá? Tenham todos uma boa semana e um bom estudo, gente. Tchau, tchau.